Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite para todos. Oh, coisa difícil na hora de começar, a coisa dá um piripaque aqui, mas acho que a gente conseguiu colocar no ar, mais uma vez, nosso estudo bíblico. Convido você que está conosco, deixar aí o seu nome, falar aí com quem que você está acompanhando, se você está acompanhando em casa, né? Comunica aqui com a gente. Para nós é muito importante que você faça essa comunicação, a gente está acompanhando aqui no chat, para a gente poder saber que você estando aí, a gente quer acompanhar, ouvir a sua pergunta e ler o seu nome lá no final. No final, quero ler os nomes, tá bom? Se você puder, deixa então esse registro. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Se você é novo aqui, essa é a Igreja Presbiteriana Cristo Rei, né? Nós estamos em Fall River. Eu, particularmente, estou em São Paulo neste momento, mas nossos irmãos estão lá em Fall River, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e a nossa igreja tem este canal com estudos bíblicos. Esperamos que você esteja aqui outras vezes. Se você é nosso convidado, nosso visitante por aqui, deixe o seu nome e escreva de onde você é. Se é mesmo lá dos Estados Unidos, se é aqui do Brasil, de onde você é, né? Fale para nós e nos deixe saber um pouquinho de você, tá bom? Nosso estudo bíblico, como vocês devem ter visto no na nossa capa aqui de apresentação, a família cristã e o reino de Deus no mundo. E hoje, de forma especial, né, falando sobre essa questão de transição de gerações, nós vamos falar muito sobre a criança como prioridade. Ter a criança como prioridade, né, da nossa vida familiar. Então, gostaria de ter a sua participação. Eu vou fazer um pequeno resumo das aulas que já foram, como você pôde ver aí logo no início. Essa aqui é a nossa quarta aula no tema, um tema que escolhemos aqui para o mês de maio, que é o mês do lar. E nessa quarta aula a gente vai abordar a criança. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o envelhecimento, né? E o envelhecimento no sentido de como o envelhecer na família deve ser buscado de uma maneira ativa e madura, de tal maneira que na família haja sempre o repertório dos mais velhos, né? Que a gente chamou esse tema de o envelhecimento xalômico, aquela lógica bíblica da maturação da fé. Nas duas primeiras aulas, nós abordamos dois pontos bem interessantes. O primeiro deles falando sobre a criação, a obra criada e aquilo que a gente chama de o pacto de obras, né, na teologia reformada, aquela ideia de que Deus criou todas as coisas para elas funcionarem e funcionarem shalomicamente, harmonicamente. Esta percepção harmônica do mundo, esse funcionamento harmônico do mundo, teria como resultado primário, primordial, principal, a glória de Deus se espalharia pelo mundo e especialmente o ser humano, e no caso a família humana, seria aquele ponto onde esse ciclo da glória se fecha, porque o ser humano é aquele ser de toda a criação que foi preparado por Deus para se conectar à glória de Deus por meio do conhecimento, por meio da percepção. O homem vê Deus, percebe Deus, entende Deus e por isso glorifica a Deus. E então esse foi o nosso tema na primeira aula. Na segunda aula, nós falamos sobre a entrada do pecado no mundo e esse complexo mundo criado para funcionar harmonicamente tem aí um problema estrutural, que a entrada do pecado afeta justamente o coração do homem, que é essa capacidade de reconhecer Deus.
E o homem se distancia do conhecimento de Deus, inclusive aquele pecado, né, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, faz o efeito justamente o contrário, é o distanciamento do conhecimento perfeito da criação. E aí nós falamos então sobre a chegada de um novo pacto, baseado lá em Gênesis 3,15, que é o pacto da graça, né? Então, nesta aliança da graça, Deus promete restaurar o homem e restaurar a família humana. E a ideia não é mudar o projeto, é manter o projeto, é restaurar o projeto, fazer com que este homem que estava longe de Deus, ele se aproxime de Deus agora por meio de um conhecimento novo. Este conhecimento virá através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos revela o Pai. Por isso a gente diz que esse pacto da graça, isso foi o nosso foco, né? Ele está centrado na obra redentiva de Jesus, que começa operando em nosso coração. Aí, na aula passada, nós começamos a voltar os nossos olhares para a família. E a família como este principal lugar de restauração. Lembra que já na outra aula a gente falou, olha, Deus fez um pacto com a família, a começar por Noé, a começar com Adão mesmo, né? Ele promete a Adão um sucessor, não, um descendente, né? Melhor palavra, né? Um descendente, né? Que iria quebrar esse ciclo, esmagar a cabeça da serpente e trazer de volta o homem para Deus. Então ele tem um pacto com a família de Adão, depois um pacto com a família de Noé, em que é salvo Noé e a sua família, e depois, de forma muito especial, um pacto com Abraão, no qual todas as famílias da terra seriam benditas. E a gente veio trabalhando com essa ideia de família, e na semana passada, aí sim, nós começamos a falar um pouco dessa relação, né, dessa mudança de geração, né? A gente fala sobre essa questão geracional, essa mudança geracional, e aí falamos um pouquinho, né, trabalhamos um pouquinho sobre como o excesso de materialismo ele vai destruindo esses elementos de proximidade entre a geração dos pais e dos filhos. Então esse vai ser um problema bem interessante relatado na Bíblia, alguns trechos, a gente não vai ver aqui que não dá tempo, mas quem sabe em outras oportunidades, mas como, por exemplo, você vai ver assim, puxa, uma geração sai do Egito, essa geração morre no deserto, uma geração assume a Terra Prometida, e depois de um tempo de lá na Terra Prometida, aquela geração morreu e os filhos deles não conheciam a Deus mais, haviam se desviado. Então há um problema, nós não podemos negar, hoje vamos abordá-lo novamente, há um problema geracional. E então hoje vamos falar um pouquinho, né? Já que na semana passada falamos sobre o idoso, hoje nós vamos falar um pouco da criança como a nossa prioridade. E a minha ideia, meus irmãos, é abordar aqui especialmente o texto de Deuteronômio 6, né, que explora essa questão de inculcar na criança, né, a verdade da palavra, a lei de Deus, mas eu quero principalmente olhar para o quinto mandamento e olhar no quinto mandamento uma estrutura. Nosso propósito não será conduzir um estudo bíblico com, digamos que seja tão absoluto em certos detalhes do texto, mas é mais conceitual, porque sim, para ser rápido, para ser direto, para oferecer para você a possibilidade de pensar os seus filhos, especialmente você que tem filhos pequenos, e ver a importância deles dentro da família, a importância sua como pai, como um nutridor, como um educador da criança, tá? Então fica comigo, me acompanha, participa, se tiver dúvidas, pergunta. Eu posso fazer esse estudo aqui em 10 minutos, gostaria de fazê-lo em um tempo mais vagar, para a gente poder refletir. Então eu conto com a sua participação. Ana, tá acompanhando aí no chat, filha? Uhum. Então, se tiver perguntas, me interrompa, que eu não estou conseguindo abrir o meu chat aqui para poder acompanhar. Se você conseguir, me ajuda, tá bom? Então vamos lá, meus amados irmãos. Vamos voltar aqui para esse slide.
Diz a palavra de Deus: serei o seu Deus e Deus de seus filhos. Deus reivindica para si os nossos filhos, a fim de que eles sejam filhos do reino de Deus. Desde já, pense nisso. Os seus filhos, na verdade, Deus reivindica para si. Em outras palavras, na verdade, Deus jamais abriu mão de nos dar os nossos filhos como propriedade para nós. O que Deus nos dá como pais temporariamente a guarda de filhos que pertencem a Ele e o sentimento de relação paternal e maternal deles para conosco, de nós para com eles, a fim de que esta relação especial entre pais e filhos produza na vida dos filhos de Deus, e agora sob a nossa guarda, o efeito desejado de se tornarem servos do reino de Deus. Pegou isso aí? Pegou essa ideia? Então, por favor, preste bastante atenção. Nossos filhos podem ser ditos que são nossos filhos, sim. Porém, não é uma propriedade absoluta. As vidas deles não nos pertencem. Eles são seres que têm transcendência, pertencem a Deus, mas de alguma maneira, sob os nossos cuidados temporais, a fim de que através de nossa vida, Deus produza na vida deles, as mudanças necessárias. E eu quero convidar você a ir para esse texto aqui. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás assentado em sua casa, falarás delas sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto, esse material você encontra aqui em Deuteronômio. Se você tiver com a sua Bíblia aí, puder deixar aberta, a minha está aqui, dessa vez eu estou aqui com a Bíblia, embora ainda seja emprestada, né? A minha deixei lá em Fall River. Nesse texto, Deus está lá, Moisés, escrevendo ao povo, preparando o povo que vai habitar na terra de Canaã. Deus deixa assim numa linguagem muito contundente algumas ordenanças. E a ordenança é baseada na lei de Deus, especialmente no Decálogo. O Decálogo é um resumo da estrutura funcional do mundo, aquela estrutura da criação perfeita, que tudo funciona para a glória de Deus. Quando entra o pecado desestrutura a nossa mente. Então nós rompemos aquela lei. E agora Deus nos dá de novo a lei por meio da lei escrita para reestruturar nosso coração, nossa maneira de pensar. E ele vai dizer, esta lei precisa estar no seu coração. E você precisa inculcar essa lei no coração dos seus filhos. E você vai notar uma coisa que eu acho muito interessante. Deus pode, nós vamos ver aqui, colocar dentro de nós a sua lei. Aliás, ele coloca. Mas para que esta lei produza frutos de conhecimento verdadeiro, ele nos coloca numa relação de aprendizagem. E esta aprendizagem acontece especialmente na relação pais e filhos. Por isso eu digo aqui, você está vendo aí o slide, vou aumentar aqui o slide só para você ver, né? Existe uma posição criacional privilegiada dos pais na estrutura cognitiva e afetiva dos filhos. Existe uma posição criacional privilegiada dos pais na estrutura cognitiva e afetiva dos filhos. Pais são colocados por Deus, né? Colocados por Deus em uma condição privilegiada para acesso às estruturas
estruturas cognitivas e afetivas dos filhos e precisam assumir essa responsabilidade de construtores do amor dos filhos. Eu vou aumentar o slide só para você poder ler com mais detalhe. Eu acho que esse slide tem aí uma informação bem interessante. Pais, precisamos assumir este papel. Se Deus nos dá o privilégio de termos um acesso especial ao coração de nossos filhos e termos uma especial missão de ajudá-los a viver no mundo de Deus para Deus, porque vamos ajustar o coração deles com a lei criacional de Deus. Então nós não podemos abrir mão disso. Quando você abre mão disto, e há duas maneiras de errarmos. Primeiro, e a mais comum, quando pais abrem mão de aprender e de ensinar seus filhos. Sim, pais abrem mão de aprender no momento anterior, mas quando pais abrem mão de ensinar seus filhos o caminho da fé, a admoestação da lei de Deus, ou aquilo que a Bíblia chama simplesmente lá em Efésios de admoestação do Senhor e disciplina. E o outro modo de nos afastarmos desta estrutura é quando filhos resistem. E filhos resistem. Eu quero tocar nesse assunto principalmente no final. Quando filhos deixam seus corações fechados para aprender. Por algum motivo. Há vários. Alguns pecado dos pais, mas muitas vezes, e a maior parte das vezes, pecado dos próprios filhos. Mas, voltando só para este ponto onde nós estamos, é muito importante que lembremos que pais têm uma função privilegiada. Deixa eu falar um pouquinho, eu vou mostrar aqui, vou tentar explicar para vocês de forma esquemática, né, como funciona um coração humano nesse sistema de armazenamento de conhecimento de Deus. E o meu objetivo fazer isso não é querer ser técnico. Isso aqui é um material que eu venho trabalhando já há um bom tempo, aproveitando algumas outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, teoria da mente, mas tentando adaptar a teoria da mente ao que eu percebo que a Bíblia fala sobre o coração humano. Eu chamo a mente e o coração humano, eu trato como coisas similares, né, ou coisas iguais, se você entender bem assim. Então, deixa eu só passar esse slide para você perceber o que eu quero dizer aqui. O coração humano, ele tem sistemas cognitivos mais, como a gente pode chamar aqui, mais superficiais, alguns mais complexos e outros mais profundos. Se você pode perceber aqui nessa imagem, eu faço uma divisão, tem ali uma linha no meio, onde eu faço uma divisão, sistemas pré-teóricos e sistemas teóricos. Deixa eu explicar isso. Há coisas da nossa maneira de viver que a gente aprende de forma tão profunda, elas se impregnam em nós de maneira tão profunda, que a gente não precisa de uma teoria para determinadas coisas. Por exemplo, eu amo as minhas filhas e eu não preciso exatamente de construir uma teoria que justifique o amor que eu tenho pelas minhas filhas. Por quê? Porque parece natural. Eu as conheci como conheci outras coisas da realidade, mas o meu coração foi se apegando a elas de uma maneira tal que é tão automatizado este amor, ele é tão enraizado este amor, que hoje ele é um sistema pré-teórico. Às vezes as filhas faz um negocinho que você não gosta, uma coisa que te deixa meio chateado, mas isso não consegue romper, porque este sistema de amor pré-teórico, ele é profundo. Ele tem raízes que são transcendentes, eu vou explicar já já, mas que também são raízes verdadeiras dessa relação profunda que tenho com as minhas filhas. Então eu vou dizer para você assim, nesse modelo, essa cognição profunda, né,
ela é um sistema muito enraizado e é aí que a gente quer que a Bíblia esteja, que a lei de Deus esteja, que ela esteja impregnada nesta cognição profunda. Você já percebeu aqui que eu dividi este slide, esta cognição profunda, em 2 pontos. Uma cognição, como eu digo, profunda, que é onde a gente aprende coisas profundas. A gente aprende a amar as pessoas, mas às vezes ama tanto que não consegue deixar de amar porque se enraizou profundamente em nós esse amor. E há uma coisa aqui chamada criacional. Coisas que nascem em nós. Há amores que Deus coloca dentro de nós. Há inclinações. Aquilo que lá em Romanos, no capítulo de número 2, deixa eu abrir a minha Bíblia para ler aqui para você, que Paulo disse assim, lá no capítulo de número 2, assim, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, presta atenção, a norma da lei gravada no seu coração. E quem gravou isso no coração? Deus. Existem estruturas cognitivas, modos de pensar, inclinações naturais nossa, inclinações criacionais, que não são apenas naturais no sentido de que são da nossa natureza, são sistemas colocados pelo Criador, que nos inclinam a pensar e a entender a vida de determinada forma. Ou seja, Deus nos programou para entender coisas, como amor. Tem outras, tá? Tem cognições práticas também. Há um filósofo bem conhecido que trabalha com relação às questões cognitivas, e um desses filósofos é um cidadão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele fala um pouquinho desses sistemas inatos, e uma coisa que ele falava, que eu acho muito interessante, né? Ele fala assim, olha, a gente tem sistemas matemáticos que estão colocados na estrutura do nosso pensamento, ou seja, a gente não precisa aprender matemática para criar relações matemáticas com a realidade. Por exemplo, a ideia de profundidade, distância. A gente não, o bebê, mesmo que é um bebezinho lá no berço, ele estica a mãozinha para pegar o brinquedinho que está pendurado. Ele sabe que o brinquedinho não está na mão dele, ele sabe que o brinquedinho tem alguma distância. Ele não chama de distância, ele não sabe o que é profundidade, mas ele tem uma maneira de pensar. Está preparada a mentalidade dele, está preparada a cognição dele para fazer relações matemáticas com a realidade. Só para pegar um exemplo, tá? Desculpa, eu sei que não tem nada a ver com Bíblia, ou tem, mas não diretamente. Deus colocou em nós elementos de cognição que nos inclinam a pensar coisas criacionalmente. E quando eu ensino meu filho uma coisa que combina com esse sistema criacional, eu estou aproximando da cognição mais profunda o elemento do ensino. Por isso, o amor, amar uma pessoa, amar os filhos ou amar os pais, é algo tão profundo. Porque há uma resposta criacional, ou seja, há um ímã. Todo o conhecimento. Quando eu vi pela primeira vez as minhas meninas, quando as pegamos no colo, quando a ideia de que elas estavam sendo formadas, quando nós começamos a chamar o seu nome, quando nós começamos a nos relacionar com elas ainda no ventre, nós já começamos a estimular esta cola do amor. Porque já existia em nós o impulso do amor e agora Deus vai solidificando. Irmãos, a lei de Deus é algo que nós devemos trabalhar nesse nível. Ensinar os nossos filhos a refletirem de forma profunda, a entenderem de forma profunda o valor da lei de Deus. É lógico que isto é um processo. Dá uma olhada de novo aqui nesse slide. Deixa eu ir para essa parte superior só para mostrar para você.
E aí, eu estou dizendo assim, existem os sistemas teóricos. O que é isto? São os processos de aprendizagem. O sistema teórico é aquele processo, por exemplo, lá na escola dominical, quando a professora de escola dominical contou a história da criação. No início, essa história entra ali como uma nova história, a criança ouviu, ela pegou a história, a mente dela gosta de aprender, está preparada para aprender, entra ali numa cognição superficial, alguma coisa ela esquece, aí a gente vai repetindo, repete uma vez, repete duas, repete 1000, e ela começa a se tornar um processo de cognição que vai se aprofundando. Com o tempo, nossos filhos começam a pensar em Deus de forma reflexiva. Deus passa a fazer sentido. Uma criança, né? Eu conheço várias, tem algumas que eu fico tão admirado, né? Essa semana mesmo fez aniversário o filho de uma amiga nossa, pessoa muito querida, né? O Felipe fez aniversário. E o Felipe é um menino tão jovenzinho, mas tão consciente de Deus. Ou seja, ele já tem processos reflexivos, até profundos para uma criança. Até profundos. Né? E certamente também já tem sistemas profundos pré-teóricos. Mas ele já tem percepções mais profundas. E cada vez mais esse conhecimento de Deus se aprofunda no coração dos nossos filhos. Irmãos, não vou me delongar, eu acho que não é o caso, mas eu só queria que você entendesse. Quando você conta uma história, quando você faz uma oração com seu filho, quando você fala de Deus com seu filho, você está trabalhando em algum desses níveis. Mas a sua busca, como a gente já viu aqui lá em Deuteronômio, a sua busca, né? Vou voltar, tá? A sua busca é por isso aqui. Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai provocar, né, um aprofundamento deste conhecimento de Deus no coração de seus filhos. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Quando pais e filhos estão juntos, né, e estão ali naquele momento do aprender e do ensinar, e mesmo que aparentemente, né, eu peguei aqui uma imagem, né, feita com inteligência artificial. Peguei aqui uma imagem, né, quando eu descrevi assim, ó, em pais preocupados ensinando seus filhos. Né? Então aqui, quando existem essas conversas em casa, e eu pus filhos pequenos, sim, mas poderiam ser filhos grandes também, é muito importante que você entenda que pais, eles têm uma conexão absolutamente especial com seus filhos. Aos pais é dado um acesso privilegiado ao imaginário cognitivo dos seus filhos. Os pais, e aqui é muito importante, papai, mamãe, mesmo você que seu filho, meu filho já é um adulto com 20 anos, igual as minhas filhas, ou um adulto com mais. Igual minha mãe e eu. Minha mãe vai fazer 90 e eu 57. Mesmo essa relação. Escutem, pais têm acesso privilegiado ao imaginário cognitivo de seus filhos. Se a história desses pais com esses filhos é uma história bem construída, e construída biblicamente, biblicamente orientada, este acesso é ainda melhor. E este acesso é um trabalho que os pais não podem rejeitar. Então, eu quero partilhar com vocês esta visão importantíssima, né, de que nós pais precisamos construir em nossos lares um espaço de treinamento da humanidade de nossos filhos. Deixa eu aumentar o slide aqui só para você poder ler esse conteúdo comigo. O lar cristão
como um espaço de treinamento para o desenvolvimento da plena humanidade, que consiste resumidamente em amor a Deus e amor ao próximo. E este aqui é um ponto que para mim é muito importante. É assim, irmãos, o resumo da obra criacional é amor. Deus criou tudo porque ama, porque Deus é amor. Como assim, pastor? Tudo não é ordem. A ordem é, na verdade, o ordenamento. A lei é resumida em amor. Lembra? Essas expressões, a ordem criacional, o ordenamento criacional, é resumido na Bíblia por a palavra amor. Que é a ideia de que, ao perceber o funcionamento perfeito de todas as coisas, o que de fato nós colhemos deste mundo é que Deus ama. Porque tudo que Ele fez mostra o seu amor. Eu preciso, e você também precisa, nós pais precisamos treinar nossos filhos para perceber o amor de Deus. E não é fácil. Porque assim, irmãos, nós vivemos num mundo, lembra da questão materialista que nós vimos na semana passada? Que distorce o que é o valor, o que é a vida, o que é a riqueza. E muita gente acha que ser amado é ser alvo do seu próprio querer, do seu próprio desejo, quando as coisas não saem bem, eu não me sinto amado, e etc, etc, etc. Então, assim, o lar tem que ser um lugar para treinar isto. E é por isso que nós vamos, e eu quero tomar aqui como texto para essa reflexão, nem como texto para essa reflexão, mas principalmente como digamos, ponto de partida, ponto de lógico, ponto lógico, acho que é o melhor jeito para essa discussão, o quinto mandamento. Bem no coração do Decálogo, nós temos esta expressão aí, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui sobre esse quinto mandamento. Deixa eu abrir esse slide, porque é pequenininho assim, acho que não dá para ver muito bem, né? Especialmente se você tiver no celular, né? Então, preste atenção comigo. Os 4 primeiros mandamentos, como você vê aqui na imagem do lado direito, os 4 primeiros mandamentos são mandamentos fundamentais. Eu chamo aqui de axiomáticos, né? Uma linguagem que eu usei num outro estudo. São mandamentos fundamentais, são pontos de partida, axiomas são pontos inegociáveis, né? Pontos de partida inegociáveis. O amor a Deus é a base de tudo. Mas há mandamentos decorrentes deste amor a Deus. E esse mandamento decorrente, a gente vai dividir aqui na segunda tábua da lei, né? A segunda tábua, que do mandamento do 6º ao 10º, que a gente vai dizer que são os mandamentos ligados ao amor ao próximo. Então, vou ler aqui o slide. É comum dizer que os 4 primeiros mandamentos tratam da relação do homem com Deus e os 6 últimos com o próximo. Isso é uma afirmação verificável e verdadeira. Contudo, uma consideração deve ser proposta aqui. O 5º mandamento está em uma relação direta com as relações metafísicas, ou seja, acima da física com Deus, e nas relações físicas do mundo natural com o próximo. Deu para entender isso? Então, assim, é como se o 5º mandamento fosse uma espécie de mandamento que serve tanto para a primeira tábua, o amor a Deus, quanto para a segunda tábua, do amor ao próximo. Por isso, nós vamos chamar esse mandamento de um mandamento de transição. Deixa eu abrir aqui o slide. Mandamentos teorreferentes, em relação a Deus, mandamentos sociais, com relação ao próximo, e o 5º mandamento ali no meio.
O quinto mandamento, ele é uma espécie de elo cognitivo prático para os dois polos. A figura transcendente do pai e da mãe, né? O pai e mãe são figuras que para os filhos são transcendentes. Pai e mãe é uma figura que está acima da realidade do filho, que representam esses elementos de transcendência. E, ao mesmo tempo, né, estabelece de modo prático uma relação com o próximo, porque apesar deles serem pessoas que as compreendemos como pessoas superiores a nós também percebemos que eles são iguais a nós, porque eles também são seres humanos. Então, o quinto mandamento, ele tem uma relação, né? Essa relação de cima para baixo, de baixo para cima. E aqui eu simbolizo isso aí nesse slide, né? Que propõe que a gente olhe, né, os relacionamentos familiares. Por exemplo, eu como um adulto, né, como um cristão adulto que já tem filhos, eu tenho as memórias que me foram construídas pelos meus pais. E estou deixando memórias para as minhas filhas, para que mais tarde elas formem suas famílias e elas tenham o mesmo repertório de memórias, de aprendizagem para os seus filhos. E aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos lá no Salmo 78, um salmo que eu gosto muito de repeti-lo no contexto desses ensinos, que o Salmo 78 fala que Deus deixou uma lei em Israel. Deixa eu ler aqui para vocês. Meu povo, escute a minha lei, olha, escute a minha lei, dê ouvidos à palavra da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, tempos da criação. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem a seus descendentes. Esta relação transgeracional é um modelo bíblico de construção de mentalidade. É um modelo de construção de uma mentalidade cristã. Relacionamentos familiares, eles são fundamentais para um processo de aprendizagem da cultura cristã, que eu já estou chamando de cultura cristã, né? Você entende bem isso, né? Alguma pergunta aí, filha? Alguém se manifestou, irmãos? Não gosto quando vocês ficam quietinhos, não. Gosto quando vocês falam. Deixa aí uma pergunta, sua observação, para a gente progredir juntos, tá bom? O quinto mandamento é um ponto de organização, né, dos relacionamentos humanos para produzir uma sociedade que tenha referência em Deus, tel-referenciado. Aprendendo a amar a Deus e, como consequência, aprendendo a amar o próximo. Meus irmãos, é muito importante que perceba uma coisa. O quinto mandamento, deixa eu voltar lá no texto do quinto mandamento. Deixa eu voltar aqui, pera só um minutinho. Deixa eu voltar alguns slides atrás aqui. Aqui. Note que a linguagem deste mandamento é honra teu pai e tua mãe. Ele está endereçado aos filhos. Ele tem como propósito principal a vida do filho. É verdade que os responsáveis por ensinar os filhos são os pais. Mas os responsáveis mais prioritários sobre praticar são os filhos. No final, o que Deus espera é que crianças aprendam a honrar a Deus e amar o próximo.
Os relacionamentos familiares, eles estão dentro desta lógica. Pais e filhos num espaço de constante aprendizagem, né? E mútuo cuidado, né? Aqui, ó. Pais e filhos vivem um espaço de constante aprendizagem e mutuamente cuidam-se e aprendem. E o que eu acho interessante aqui é que há um movimento em que os filhos olham para os pais e aprendem, num certo momento, valores como honra, temor, amor reverente, amor grato, né? E num outro momento, eles aprendem amor incondicional, quando os pais cuidam dos filhos, cuidado não egoísta, prioridade do outro. É um movimento que está constantemente introjetando em nossos filhos. E aí, meus irmãos, não depende de verdade, não depende de classe social, não depende de valores culturais, mas do desejo de um pai crente de ensinar seus filhos o caminho da verdade. Lógico que a cultura de uma determinada região, de um determinado lugar, de um determinado povo, pode ter defeitos tão graves nessas relações pais e filhos, né? Mas também pode ter culturas que favoreçam esse mesmo modelo. Por exemplo, a gente ouve muito, né? Eu tive muitos amigos, quando eu fiz o ensino médio, eu tive muitos amigos de famílias japonesas. Eu tenho até hoje muitos amigos daquele período. E a gente ouve muito, e era comum entre eles também, aquela coisa assim da cultura de honra aos pais, né? Da cultura japonesa, de valorização dos pais. Pelo menos mais antigamente era assim, né? Eu acredito que as culturas andam meio em frangalhos, né? As culturas andam meio decadentes. Recentemente eu vi um pastor na internet, ele é coreano, não sei se ele é pastor não, um jovem coreano, falando sobre a ideia de que há uma degeneração da cultura coreana, né, e achei tão triste. Ele falou assim, olha, às vezes a gente, como crentes, valoriza muito a cultura coreana, porque de fato os coreanos são, ali no século XX, foram uma nação cristã, evangélica em especial, protestante, que se desenvolveu tanto, mas assim, mas a gente glamoriza uma cultura que não é assim tão perfeita, não. Então, de fato, as culturas, elas podem estar em processo de degeneração, mas podem ter elementos que favoreçam esse processo e elementos que desfavoreçam esse processo. Eu não sei o que você acha da nossa cultura brasileira, tá? Mas eu ainda acho que a nossa cultura tem aspectos bem interessantes de pais e filhos. As relações mais próximas entre pais e filhos. É lógico, sempre tem famílias com problemas, sempre tem gente com problema, mas não é essa a questão. Vamos olhando para as questões, assim, para aquilo que é mais comum, né, mais saudável. Me parece que a nossa cultura não tem as suas falhas, mas tem muitas coisas boas. Mas veja, independente disto... Oi, minha filha. Ah, legal. Obrigado. Quem foi que perguntou? Rondinelli. Rondi, obrigado pela sua pergunta aqui, já abordo isso. Obrigado, boa observação, não mencionei. Nem iria mencionar, mas vou mencionar agora. E faz parte. É muito importante, irmãos, que a gente não perca esse link dessa relação. Porque ela é criacional. E ela é uma obrigação nossa. E aproveitando, né, deixa eu voltar aqui no texto deixa eu ver se eu coloquei aqui, no texto do mandamento. Ah, não. Para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqueles, né, que... Veja, se você faz só uma leitura... tá vendo? O fulano vai viver muito porque honrou pai e mãe. Não é isso, tá? Seria muito pouco se fosse só isso, tá? Seria muito pouco.
e seria muito pouco, e muitas vezes haveria realidades que desmentiriam isso, porque um bom filho pode ser uma pessoa que, por alguma razão, no coração de Deus e na vontade de Deus, não tenha uma vida longa, tá? Então, não se trata de tempo. Prolongar teus dias sobre a terra é uma linguagem bíblica para a gente falar de aumentar o seu desfrute, a alegria, a sua percepção da beleza da vida, tornar os seus dias melhores no sentido de dar um significado tão profundo que em outras passagens fala: comereis o melhor dessa terra. Não é que comereis a coisa mais cara, a coisa mais gostosa, o melhor é vocês vão desfrutar das coisas boas. Vocês vão viver a vida em uma profundidade. É isso que de alguma maneira eu chamo, eu quero dar vazão nessa. Não é aqui, né? Tem um outro slide. Peraí, que eu vou voltar aqui. É uma expressão que eu uso aqui no slide. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. É aqui, ó, desenvolvimento da plena humanidade. Deixa eu abrir o slide aqui para você ver. Desenvolvimento da plena humanidade. E esta plena humanidade é ter uma capacidade de percepção de Deus e da realidade de Deus que faz você olhar para a vida, né, os seus dias na Terra, de uma maneira profunda. Não sei se fica bem claro isso, meus irmãos. O Júlio César digitou assim. Oi, pode falar. O Júlio César digitou assim: tentam muito mudar isso no Brasil hoje, mas o brasileiro tradicionalista no sentido de configuração familiar. Ah, muito bom, Júlio, muito boa observação. De verdade, eu vou aproveitar essa sua fala. Veja só, o mandamento, ele nos faz abrir aquela ideia de que quando eu aprendo a honrar a Deus, honrando meus pais, quando eu aprendo a amar o meu próximo, amando meus pais, quando eu aprendo o amor como um amor de reverência e também um amor de reciprocidade, eu aprendo a viver. E a minha vida na Terra é prolongada no sentido de que ela é desfrutada em um nível mais profundo de humanidade. E isso que o Júlio está mencionando aqui, o brasileiro, ele tem um processo familiar, uma cultura familiar. Assim. Eu acho que há elementos que sim, nós sim somos um povo de cultura familiar tradicional. Tem problemas? Tem. Machismo, egoísmos, temos alguns excessos, por exemplo, de pais autoritários, mas temos valores de proximidade, né, de família tradicional, de relação pai e filho, daquele apego familiar, de núcleo familiar, que favorecem muito esses aspectos da cultura. O que a gente tem que fazer, como brasileiros, penso eu? Valorizar aquilo que biblicamente é valorizado, e ou seja, usar isso de forma positiva. Você sabe, o filho do brasileiro, o brasileiro tem uma tendência a juntar o filho. É um bom sinal, é um bom sinal. Porém, pode ser que tenhamos defeitos nessa cultura que a gente precisa corrigir. E assim todas as culturas. Eu vejo aí, a gente está vendo aí, né, vê os americanos, eu percebo que eles gostam, e talvez os brasileiros que moram nos Estados Unidos também, né? De falar para os filhos, vocês têm que se virar. Chega numa determinada idade, já vai morar sozinho. Ok. Eu não estou dizendo que seja absolutamente ruim. Eu tenho uma filha que mora em Portugal, foi jovem para lá. Já não tão jovenzinha, mas já foi, já está longe da gente. A questão, deixa eu só completar o pensamento, já vejo. A questão é muito cuidado para isso não romper outros elementos que eles não podem perder, que é essa proximidade de respeito e apego. Os pais, não é porque estão morando fora que os pais deixarão de ser importantes. Eu não sei se isso fica claro. Pode falar, filha. O Ivan falou: pode falar dessa lei de ensinar filhos no caminho do Senhor? Muito bom.
Veja, então, primeiro, a lei de ensinar filhos no caminho do Senhor, ela está presente em toda a Bíblia, como a gente já viu lá em Deuteronômio. Já citei aqui logo o primeiro texto. Mas quando você vai lá, por exemplo, lá em Efésios, olha só que interessante essa frase aqui, esse aspecto. Lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Está claramente falando do mandamento, correto? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E se você notar bem essas palavras, isso é justo, e essa palavra disciplina, admoestação, você vai notar, e lembra que é mandamento com promessa, isso é um contexto de regra, de lei, Ivan. Ou seja, ensinar o caminho do Senhor é ensinar aos nossos filhos que existe um jeito certo de viver. E que por mais que eles sejam capazes e inteligentes de descobrirem coisas por eles mesmos, o coração deles precisa ser dominado por esta lei. Porque senão eles vão se desviar. Eu vou falar desse desvio dos filhos no final. Antes de terminar, eu quero falar disso, tá? Quero falar disso, do perigo. Eu já estou acabando praticamente. Tá? Porque eu sei que já está chegando perto do horário aí. Então, de verdade, pais, quando falamos em vida familiar, nós não estamos nos referindo apenas na felicidade da família, na harmonia do lar, pais e filhos. Estamos falando de vida com Deus. E o principal foco é a restauração do coração dos nossos filhos, para eles aprenderem a viver no mundo de Deus de acordo com o reino de Deus. É torná-los servos do reino. E por isso, esse versículo aqui que eu vou pôr para vocês, para a gente finalizar, eu acho que ele é por si só muito explicativo. Dá uma olhada nisso, irmãos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Antes de passar ali para o Júlio, filha, espera só um minutinho. Veja, é garantia que tudo que eu vou colocar no cardápio de aprendizagem do meu lar, meus filhos vão praticar? Garantia absoluta, não. Mas eu sei de uma coisa, essa é uma verdade que ele não vai negar. Ele pode não querer viver por ela, mas essa verdade vai acusá-lo. Porque ele aprendeu. Por mais que ele não queira se quebrantar para a verdade do caminho do Senhor, e o seu coração se desenvolva de uma maneira a desviar-se do Senhor, eu coloquei no caminho dele a fé. Eu quero que elas não se desviem e que amem a fé, mas elas não vão poder mentir para si mesmo. Eu não aprendi. Esse é um ponto. Fala aqui que o Júlio disse aí, filha. Me ajuda aí. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ouvir. Isso é muito bom. Júlio César, nós somos fiéis ao modelo cultural de família judaico-cristão. Sim. Mesmo nem tendo consciência disso. Do que já li e me informei, o Brasil é um dos mais tradicionalistas entre as culturas ocidentais. Certo. Acho que até por isso a guerra cultural é tão forte no Brasil. Há um esforço enorme de destruir essa herança cultural familiar. Ok, verdade. Aí o Ivan falou, vejo muitos pais preocupados em ver os seus filhos bem-sucedidos financeiramente e acabam perdendo os filhos. Verdade. Aí o Ronde falou, muito obrigado por explicar essa explicação do mandamento. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a expressão. Uma leitura superficial, uma interpretação equivocada pode levar a um entendimento errôneo. Muito bom, muito bom. Obrigado, irmãos. Que gostoso quando vocês participam. Isso dá vida, viu? Você não tem ideia, porque eu estou aqui em frente a um computador, minha filha aqui ao lado, e vocês estão dando vida aqui pra gente. Isso nos ajuda muito. Ô, Júlio, você está tocando em pontos aqui, de fato, essa é a guerra cultural, mas essa guerra cultural não é nova.
Essa guerra cultural já existe desde o Éden. Lembra lá da serpente? Ela tentando romper isso. Lógico que há desdobramentos. Acho que vivemos numa era onde isso está ainda mais... Lembra aquela questão criacional, né? Aquela questão que eu coloquei lá atrás? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar no slide. Que o coração do homem tem aquele elemento criacional colocado por Deus. Olha isso aqui, ó. Isso aqui vai combinar bem. Vamos pensar aqui, ó. Esse coração criacional aqui, ó. Deixa eu pôr aqui o slide todo para você ver. Lá no criacional tem essa relação. Está colocada na nossa estrutura cognitiva. Só que a cultura, que vai se desenvolvendo a partir desses sistemas teóricos, que são as teorias, as novas ideias humanas sobre a vida, eles tendem a ir forçando e tentar sublimar ou tentar encaixotar essa verdade criacional. Daí Paulo vai dizer lá para os crentes de Roma, olha, quando os gentios que não têm lei, ou seja, vivem longe, vivem debaixo de uma outra cultura, mostram coisas parecidas com a lei, ele mostra a lei gravada na tábua dos corações deles. Essa guerra cultural é uma guerra contra essa tábua do coração. Entendeu bem? Veja, e lógico, quanto mais a cultura vai avançando e quanto mais nos aproximamos do final dos tempos, mais a cultura humana anticristã, pós-cristã, como se chama hoje, vai avançando, mais a tendência de querer combater esses valores, como você está dizendo aí, tradicionais, sem dúvida alguma. Tá? Agora eu quero abordar um último ponto. Se você está com a sua Bíblia aí, vá comigo lá em Provérbios, capítulo de número 3. Já passou o horário? Uau, vou terminar. Ivan mencionou aí pais que só pensam nos filhos financeiramente. Meus irmãos, se vocês querem deixar como herança para os seus filhos apenas dinheiro, se vocês quiserem deixar para os seus filhos apenas condições deles ganharem mais dinheiro ainda, vocês não sabem, não conhecem Deus, não estão obedecendo a Deus e vocês não amam seus filhos. Verdade. Desculpa, parece grosseiro. Talvez vocês não entenderam o que é amar os filhos. Mas, um perigo, e aqui eu vou finalizar olhando para vocês aqui mais diretamente. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. Provérbios 3:1. E que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Dá para perceber o mandamento aqui, não dá? Filhos, existe o perigo de nós pais falharmos e não ensinarmos perfeitamente a lei de Deus para vocês. Mas acredito que ainda é um perigo muito maior de você não dar foco na sua vida, não dar foco em Deus e na lei de Deus. E aí, mesmo que eu aprenda e deixe para você, que os pais deixem para vocês um legado, vocês vão querer não praticá-lo. Vocês vão querer não vivê-lo. E vocês vão se afastar. Mas a lei de Deus estará lá para lhes mostrar. Eu peço a Deus que nos ajude a ter filhos que sejam quebrantáveis. Que nos faça pais que sejam amorosos e também quebrantáveis. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo seu acompanhamento, por estar aqui. Eu gostaria de ler os nomes. Conseguiu anotar, filha? Eu gostaria muito de ler vários nomes, várias perguntas. Imagino que nem todos fizeram perguntas, mas quero agradecer que você está aí. Ana Beatriz fez aqui uma listinha. A Fernanda e o Rondinelli, não sei se estão juntos, mas está aqui o nome. Rodrigo e família estão aqui. Lucas, Carol e as crianças. Como é que tá o Liam? Tá melhor? Manda um beijo para ele, meninão lindo. Ivan e família, espero que estejam todos aí, queridas. Haroldo e Lalá. Haroldo, um grande abraço. Lalá, que Deus abençoe muito sua vida.
Irmão Alberto, nosso maestro. Ontem tive um encontro aí rapidinho com o pessoal da música, foi tão gostoso vê-los. A Rose de Jesus Mateus, é isso? Rose, seja muito bem-vinda. Se você puder, ainda dá tempo, escreva aí de onde você é, tá? João, amigo da Ana, João está sempre aqui com a gente. João, você é sempre bem-vindo. Domingo esperamos você, tá? O Felipe Westphal e a família, manda um beijo para todo mundo, para a família linda. Gisele, Léo e as crianças. E o Rondinelli, que está lá embaixo, como ela diz. E o Júlio César, que também se manifestou aqui várias vezes. Muito bom, meus irmãos. Que coisa boa a gente estar juntos, tá? Orem por nós, estamos aqui em São Paulo, estamos aí resolvendo nossos problemas, aguardando, na verdade, né, a chamada aqui do consulado, mas enquanto não se resolve tudo, a gente também está correndo atrás aqui dos nossos pepinos, casa para deixar ajeitada, para outras pessoas poderem ocupar, mesma viagem da minha mãe. Orem por nós, tá bom? Orem por nós. Hoje vocês viram aí, né, que conseguimos fazer uma abertura diferente. Eu já tentei programar a live, mas na hora de começar ainda deu um cliquezinho, vou melhorar aí essa condição. Mas acho que está começando, o nosso canal está começando a crescer. Eu disse que a gente tinha um propósito de chegar a uns 200 até o final do mês, né? Quantos nós estamos, filha? Vê aí no canal. 93. Estamos em 93 pessoas, só isso? 93 estava 2 dias atrás, uau. Pensei que tivesse mais, ô, irmão. Vamos dividir isso aí com outras pessoas. Manda aí para seus amigos, seus contatos, tá bom? Para a gente cada vez mais ter acesso no nosso canal. Vai ser muito bem para a gente conhecer, para ser conhecido e para conhecermos novas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria muito de terminar com uma palavra de oração, agradecendo a Deus a igreja, agradecendo a Deus os irmãos que estão conosco. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, você que está em casa aí com a família, você que está sozinho acompanhando aí pelo celular, vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor porque Tu és bom e nos deste o privilégio de aprendermos a Tua palavra, para ensinarmos a Tua palavra aos nossos filhos. Permita que em nossos lares a presença do Senhor, a abundância da Tua presença seja sentida, percebida e transforme as vidas. Que todas as dificuldades desta vida sejam superadas pela alegria de termos o Senhor, o nosso pastor. Por tudo te damos graças, pedimos a Tua bênção, rogamos uma graça muito especial para a Igreja Presbiteriana, lá em Fall River, Christ the King. Nos dê a graça, Senhor, de sermos uma igreja que espalhe o Evangelho, e espalhe o Evangelho especialmente através das nossas vidas familiares. Que muitos e muitos venham para andar conosco, para servirem ao mesmo Deus e criarem seus filhos para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, por esse tempo juntos. Nos dê a Tua graça sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus amados irmãos. Que Deus muitos abençoe. A paz seja convosco. Até logo, até breve.